Tem bicho que simplesmente nunca para de crescer. Não importa se passou dos 10, 50 ou 100 anos, ele continua, mais lento, mais devagar, mas não para. É como se o corpo ignorasse o botão de chega, e o resultado são criaturas que podem ficar absurdamente grandes se tiverem tempo suficiente. Começa pelos tubarões, principalmente o da Groenlândia. Ele vive centenas de anos em águas frias e profundas, cresce em câmera lenta, milímetro por milímetro, mas nunca para. E quando um animal vive mais de 400 anos, o tamanho final pode ser monstruoso. O mesmo vale para os crocodilos e jacarés. Eles nascem pequenos, mas vão crescendo ao longo da vida. Um adulto de 70 anos pode ser muito maior do que um de 20. Cada década soma centímetros às vezes, metros. E as anacondas, quanto mais vivem, maiores ficam. Tem registros de indivíduos que passaram dos 6 metros. E o mais doido, elas crescem mesmo, sem mudar muito de aparência. Ficam mais pesadas, mais largas e mais assustadoras. Os peixes-gatos gigantes, como o bagre do Mekong, também crescem sem fim. Em rios certos, com comida abundante, viram torpedos de mais de 3 metros e continuam crescendo enquanto tiverem espaço. As tartarugas gigantes, como as de Galápagos, são um show à parte. Vivem mais de 150 anos e durante esse tempo todo, o casco vai engrossando, expandindo, crescendo. Aos 100 anos, ela ainda está em forma e maior do que nunca. Até os inocentes peixes dourados entram na lista. Em aquário pequeno, eles ficam minúsculos, mas em lagos espaçosos e bem cuidados, crescem sem parar. Tem goldfish que já passou de 40 centímetros. Parece exagero, mas é só crescimento livre. Os esturjões são praticamente fósseis vivos, vivem décadas e seguem crescendo o tempo inteiro. Alguns chegam a 5 metros e mais de meia tonelada. Tudo isso sem nunca parar de aumentar. E as lagostas crescem por muda, trocam de carapaça para caber no corpo novo. Quanto mais vivem, mais crescem. Se não forem pescadas, viram verdadeiros tanques do fundo do mar. As carpas koi são parecidas. Em tanques grandes, vivem por décadas e atingem tamanhos impressionantes. É como se cada ano deixasse uma camada nova. Tem ainda os polvos gigantes do Pacífico, que em poucos anos já ficam enormes. Se a vida deles fosse mais longa, talvez virassem lendas, porque crescem num ritmo que parece sem fim. O peixe-lua, o maior peixe ósseo do mundo, nasce do tamanho de uma moeda e cresce até pesar mais de 1 tonelada. E se deixar, ele cresce mais. Parece uma placa viva no meio do oceano. Algumas iguana-verdes, principalmente os machos, também seguem crescendo. O corpo vai ficando mais largo, os espinhos mais altos, a cauda mais grossa, vira quase um dragão verde de jardim. E as enguias, que vivem anos nos rios antes de migrar para o mar, também crescem devagar, mas sem parar. Cada fase da vida alonga o corpo mais um pouco. Até as salamandras gigantes da Ásia seguem nessa. Vivem décadas, respiram pela pele e crescem até virar criaturas mitológicas. Algumas chegam a quase 2 metros. Na natureza, às vezes, o tamanho vem com o tempo. Crescer devagar é uma arte. E alguns animais são mestres nisso. Tem bicho que, sozinho, é quase invisível, mas quando se junta com os outros, vira uma força da natureza. Tem espécie que muda de cor, de comportamento, de corpo, só porque ficou em grupo, como se ativasse uma transformação coletiva. Começa com o mais impressionante, o gafanhoto do deserto. Quando está sozinho, ele é um insetinho calmo, até discreto, mas se muitos começam a se acumular, o corpo muda de cor, o cérebro cresce, as asas se alongam e nasce uma criatura completamente diferente, o gafanhoto migratório, aquele que forma nuvens gigantes que cobrem o céu e devoram tudo no caminho. Não é só uma reunião, é uma mutação em massa. Outro exemplo visual absurdo, os estorninhos. São pássaros pequenos, pretinhos, sem muito destaque, mas quando milhares se juntam no céu, eles criam coreografias vivas, as famosas murmurações. O grupo se move como se tivesse uma só mente, ondulam, mergulham, giram como fumaça com vontade própria. Tem também os cardumes de sardinha. Separadas, elas são
vulneráveis, mas em grupo viram uma parede móvel de escamas prateadas. Cada uma segue o movimento da vizinha com precisão. O efeito, confusão total para os predadores. Tubarões e golfinhos perdem o foco e a sardinha escapa. Alguns girinos tropicais fazem algo ainda mais curioso. Quando a concentração fica alta, eles escurecem, ficam mais ativos e começam a nadar juntos como uma massa viva. Um tipo de migração de larvas. Parece um organismo só, mas são centenas cada um reagindo ao grupo. E as formigas, sozinhas, não fazem quase nada, mas junta 1000 e elas constroem pontes com o próprio corpo, fazem balsas que flutuam, criam torres vivas, túneis temporários. É engenharia orgânica movida pela coletividade. Na ilha Christmas, os caranguejos vermelhos passam o ano escondidos, mas quando chega a época certa, milhões surgem do nada, cruzam florestas, ruas, quintais, tudo ao mesmo tempo. É tanta transformação que algumas áreas fecham para humanos. A ilha vira dos caranguejos. As borboletas monarca fazem algo ainda mais poético. Sozinhas, não completam o ciclo migratório, mas com a ajuda de várias gerações e voando em massa, elas cruzam continentes inteiros. Em grupo, elas se tornam uma rota viva que passa de mãe para filha, mesmo sem nunca ter sido ensinada. Alguns peixes baiaco, quando ameaçados, se inflam como balões. Mas se um começa, o grupo todo imita. É como se a defesa coletiva fosse contagiosa. Um avisa o outro com o próprio corpo. Durante o voo nupcial dos cupins, milhares saem ao mesmo tempo, formando enxames no ar. A função muda. Aqueles que eram operários viram reis e rainhas em formação. É um ritual coletivo de fundação de novas colônias. Até os camarões pistola, que parecem solitários, constroem tocas em comunidade, interligam túneis, compartilham abrigos e criam sistemas de alarme que avisam os vizinhos com estalos. Na natureza, às vezes, o segredo não está no indivíduo, está no coletivo. E quando o grupo se forma, o bicho muda de cor, de forma, de plano, porque tem coisa que só acontece quando todos agem como um só. Tem bicho que vê com a pele, outro sente gosto com o pé, e tem até quem ouve com o rosto. Se a gente achava que conhecia os 5 sentidos, a natureza chega e vira tudo do avesso. Começa pela borboleta. Parece delicada, mas esconde um truque bizarro. Ela tem sensores de sabor nas patas. Quando pousa em uma folha, ela literalmente sente o gosto com os pés. Tipo, isso aqui dá uma boa larva. Já as cobras, mesmo sem orelhas visíveis, captam vibrações pelo chão com a mandíbula. E algumas, como as pitons e jiboias, enxergam o calor. Elas têm sensores infravermelhos na cara. É como se vissem com calor em vez de luz. Quente, vivo, frio, ignora. Agora segura essa. O polvo consegue ver com a pele, literalmente. Além dos olhos normais, ele tem células chamadas cromatóforos que reagem à luz. Ele muda de cor e textura quase sem pensar. É como se a pele pensasse sozinha. Falando em coisa que parece mentira, tem a estrela do mar, que não tem olhos nem cérebro, mas enxerga o ambiente com sensores de luz nas pontas dos braços. E sim, ela sabe para onde ir, sem cabeça, sem mapa. O tubarão também joga em outro nível. Na ponta do focinho, ele tem sensores chamados ampolas de Lorenzini. Com isso, sente campos elétricos de outros animais. Ele não vê nem ouve a presa. Ele detecta o corpo dela funcionando. E tem bicho que vira GPS vivo. Os pombos, por exemplo, usam o campo magnético da Terra para se orientar. É como se o cérebro deles tivesse uma bússola natural embutida. As tartarugas marinhas também voltam à mesma praia décadas depois, só seguindo o magnetismo. A mariposa macho da família Saturnidae tem o olfato mais absurdo da natureza. Com as antenas, ele detecta o cheiro de uma fêmea a quilômetros. O amor está no ar literalmente e ele vai voando atrás do perfume. Já o narval, o unicórnio do mar, usa o chifre como sensor. Na verdade, é um dente gigante com milhares de terminações nervosas. Ele sente sal, temperatura e até a pressão da água só com esse dente. O peixe-caverna mexicano vive em completa escuridão. Sem olhos funcionais, ele se guia por sensores espalhados pela pele. Sente correntes, obstáculos e até o movimento de outros bichos. É tipo radar natural. E os morcegos, eles enxergam com som. O sonar dos morcegos é tão preciso que eles voam no escuro total, pegam insetos em pleno ar e evitam obstáculos milimétricos só usando o eco. Outro que sente o mundo por onde pisa, a aranha. Ela capta vibrações com as patas. Na teia, sabe se foi um
vento, um galho ou um mosquito caindo. A teia vira um instrumento e ela a musicista. Ah, e o ornitorrinco fecha os olhos, ouvidos e narinas quando mergulha e enxerga a presa com sensores elétricos no bico. Parece montado por partes. E é mesmo. A abelha enxerga o que a gente não vê. Literalmente. Ela vê padrões ultravioletas nas flores como se visse sinais secretos indicando néctar. A natureza não usa só 5 sentidos, e nem sempre eles vêm no lugar certo. Às vezes, o pé sente sabor, a pele enxerga e a antena ouve o amor. Cada animal é um mundo, e cada mundo um jeito diferente de perceber o mesmo planeta. A natureza está cheia de surpresas, e tem muito bicho famoso por aí que esconde umas curiosidades que a maioria das pessoas nem imagina. Começa com a coruja, por exemplo. Aquele olhar penetrante, ela não pode mover os olhos, por isso precisa girar a cabeça em ângulos extremos, como se a cabeça fosse um eixo. Já o leão é um dos animais mais icônicos do planeta, e você sabia que o rugido dele pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância? É praticamente uma chamada de guerra que ecoa por toda a savana. O pinguim tem um costume curioso na hora do acasalamento. Ele dá pedras como presente. É como se fossem flores, mas no mundo deles é a forma de demonstrar afeto e conquistar a parceira. E por falar em aparência, as zebras são muito mais do que só bonitas. Suas listras funcionam como repelentes naturais de insetos. Elas ajudam a manter as moscas longe, o que é um baita truque da natureza. Os gatos têm um segredo. Eles miam de um jeito único para nós. Isso mesmo. O som que eles fazem para se comunicar com os humanos não é o mesmo que usam com outros gatos. Eles têm um miau personalizado para nos chamar a atenção. Já os elefantes são impressionantes, mas também têm uma limitação. Eles não conseguem pular. Mesmo com as patas grandes e fortes, não há saltos, nem os mais curtinhos. E quem diria que as orcas, aquelas predadoras majestosas, são na verdade golfinhos. Apesar de parecerem baleias, elas fazem parte da família dos golfinhos e têm habilidades impressionantes de caça em grupo. O papagaio também é um mestre da inteligência. Alguns podem até contar objetos corretamente e identificar cores. Eles não são só bons em imitar vozes, podem ser verdadeiros gênios em algumas tarefas cognitivas. Já os cães têm algo bem curioso. Seu focinho é único. Exatamente como nossas impressões digitais, o focinho de cada cachorro tem um padrão exclusivo que o torna identificável. O rinoceronte pode parecer imbatível, mas seu chifre é feito de queratina, o mesmo material que forma nosso cabelo e unhas. Nada de marfim ou pedra preciosa, é uma estrutura bem parecida com a nossa. Agora, os cavalos são bastante impressionantes também. Eles conseguem dormir em pé, o que é bem útil em tempos de perigo, mas só entram em sono profundo quando deitam. Os golfinhos têm um truque incrível. Dormem com metade do cérebro acordada, o que os impede de se afogar. Isso é essencial para quem passa a vida no mar. O canguru tem uma limitação física, não consegue andar para trás. Isso acontece por causa da forma da sua cauda, que impede qualquer movimento para trás. Mas quando ele pula, a direção é toda para frente. As girafas podem parecer desajeitadas, mas um fato curioso é que, apesar de seu pescoço gigantesco, elas têm o mesmo número de vértebras no pescoço que nós, apenas 7. Cada vértebra delas pode medir até 25 centímetros de comprimento. O tubarão, ele é um dos animais mais impressionantes e menos conhecidos por sua longevidade. Alguns tubarões da Groenlândia podem viver mais de 400 anos, o que os torna os vertebrados mais longevos da Terra. Na natureza, a vida às vezes é uma corrida com linha de chegada bem clara. Para alguns animais, o propósito biológico é tão direto que depois de se reproduzir, o corpo simplesmente entra em colapso, como se a missão tivesse sido cumprida e nada mais importasse. O caso mais famoso é o da fêmea do polvo gigante do Pacífico. Depois que ela coloca os ovos, começa uma espécie de vigília obsessiva. Ela para de comer, definha, deixa o corpo se consumir durante semanas ou meses, protege cada ovo com uma dedicação absurda. E quando a última larva sai, ela já está no fim, se desfaz.
faz, morre ali mesmo, como se tivesse esgotado toda a energia da vida num único gesto. Já o salmão do Pacífico é outro exemplo clássico. Depois de passar anos no mar, ele sobe rios congelantes, enfrentando correntezas e saltos impossíveis. Tudo para chegar até o local onde nasceu. Lá, acasala e morre. O corpo apodrece no próprio rio, mas não é desperdício. Ele vira adubo para o ambiente, nutriente para os filhotes e até alimento para outros animais. Mas o drama não para aí. O Antechinus, um pequeno marsupial australiano, tem uma das mortes mais intensas do reino animal. Os machos entram em uma maratona de acasalamento tão brutal que simplesmente colapsam. Durante dias, eles se reproduzem sem parar. O corpo afoga em hormônios, o sistema imunológico falha e eles morrem de exaustão com hemorragias internas e órgãos em colapso. Tudo isso para garantir que seus genes passem adiante. A fêmea da aranha Stegodiphus tem um final ainda mais macabro. Ela cuida dos filhotes por um tempo e depois se oferece como refeição. Literalmente. O corpo dela se liquefaz por dentro e os bebês a devoram. É maternidade nível sacrifício total. Alguns tipos de lulas e chocos também enfrentam um fim inevitável. Depois do acasalamento, tanto machos quanto fêmeas passam por uma deterioração física rápida e irreversível. Perdem o controle muscular, param de se alimentar e logo morrem, como se o ciclo biológico tivesse data de validade embutida. As mariposas do gênero Gnifora são outro caso. Elas vivem pouquíssimos dias, às vezes nem chegam a se alimentar. Saem do casulo, encontram um parceiro, botam ovos e fim. A vida foi só isso. Tem também os efemerópteros, ou efêmeras insetos que mal chegam a viver. Alguns adultos não têm nem boca. Nasceram apenas para acasalar e morrer horas depois. É como se o tempo deles no mundo fosse um flash biológico. Até alguns gafanhotos verdes, em certas situações, morrem pouco depois de colocar os ovos. O corpo se esgota, como se o esforço reprodutivo drenasse tudo o que tinham. Em todos esses casos, a natureza escolheu um caminho extremo, uma única chance de deixar descendentes, custe o que custar. São vidas que queimam rápido, mas deixam rastros genéticos que continuam, porque, para eles, o fim já vem programado desde o início. Tem bicho que não precisa de tocas, nem cavernas, nem árvores ocas. A própria casa vai com ele, tá colada no corpo, feita sob medida, adaptada para proteger, esconder, confundir e às vezes até matar. O mais clássico é o caramujo. Ele já nasce com uma conchinha minúscula que cresce junto com o corpo. Ela é mais que abrigo, é armadura, escudo, esconderijo. E se quebrar, ele tenta reparar porque sem casa ele não sobrevive. A tartaruga leva isso a outro nível. O casco não é um acessório, é o próprio esqueleto. Costelas, vértebras e placas ósseas formam essa estrutura rígida que protege os órgãos internos. E sim, ela sente quando alguém toca ali. É literalmente parte dela. O caranguejo eremita é mais do tipo que aluga. Ele nasce sem concha e precisa achar uma que caiba. Conforme cresce, troca por outra maior. Vive em busca da casa perfeita e às vezes até briga por ela. O mais curioso, alguns formam filas de mudança. Vários caranguejos esperam o maior largar a concha para cada um ir trocando pela próxima. Tem também o tatuzinho de jardim que, quando se sente ameaçado, se enrola todinho, virando uma bolinha dura. É o exoesqueleto funcionando como cápsula defensiva, simples, eficaz e portátil. Agora olha o besouro tartaruga. Ele é basicamente um escudo com patas. A carapaça é achatada, transparente nas bordas e cobre o corpo inteiro até as pernas. Alguns conseguem até mudar de cor quando se sentem ameaçados, como se colocassem uma cortina escura na janela. A lagarta bagworm, ou bicho cipó, parece um galinho com perninhas. Ela constrói um estojo com pedacinhos de planta, gravetos e seda e vive ali dentro, carregando sua camuflagem por onde for. Parece parte do ambiente, mas é pura estratégia ambulante. No fundo dos rios tem a larva de tricóptero, um inseto aquático que faz seu casulo com areia, pedras e folhas. O corpo mole fica dentro do tubo, só as patas, e a cabeça ficam de fora. É como uma armadura de samurai feita com o que tiver disponível. Agora segura essa. O ouriço do mar é uma bola de espinhos que, além de tudo, ainda carrega pedrinhas,
conchas e algas no corpo. Ele usa os próprios espinhos e pés adesivos para montar um disfarce móvel, uma espécie de sombrinha natural contra o sol e os predadores. O caramujo cone é um dos mais traiçoeiros. Por fora, concha bonita. Por dentro, uma arma viva. Ele tem um ferrão que injeta veneno paralisante. A casa dele também é uma armadilha. E algumas espécies podem ser perigosas até para humanos. Tem também a craca. Parece uma pedrinha colada na rocha, mas é um crustáceo que constrói uma casinha calcária e vive grudado nela pro resto da vida. Fica lá, imóvel, esperando a maré trazer alimento. E por mais simples que pareça, é uma casa fixa, firme e construída com precisão. Esses animais mostram que abrigo não é só um lugar para se esconder. Pode ser parte do corpo, parte da estratégia e até da personalidade. Quando a casa anda com você, todo o movimento é também uma forma de proteção.